Se você, assim como eu, ama ler e estudar sobre produtividade, hábitos saudáveis, sobre consumo de informações e usa a tecnologia de forma sábia, eu tenho 3 livros para te indicar, que são 3 livros que eu li agora nesse comecinho de ano, nesse primeiro semestre de 2024, e que realmente mudaram muito a minha visão sobre algumas coisas nesse âmbito aí de tecnologia e produtividade e que eu acredito que podem agregar muito na sua vida. Então vem comigo porque eu vou trazer aqui uma breve resenha desses livros para você. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, depois de um tempinho aí, um pouquinho sumida dos vídeos, quase um mês aí sem postar vídeo, né, sem ser o último vlog que saiu por aqui no canal. Andei um pouco afastada por motivos de trabalho e outras coisas, né, e uma das lições, inclusive, que eu aprendi nesses livros que eu vou indicar pra vocês é justamente saber quando abrir mão de algumas coisas em prol de outras, pra gente não ficar doido, tentando conciliar várias coisas ao mesmo tempo. E depois que toda essa maré de atividades baixou, eu resolvi que eu ia voltar com o canal, voltar com os vídeos, e eu falei, não, eu preciso falar desses livros lá no canal, porque foram livros que marcaram muito esse primeiro semestre de 2024 e que eu acredito que tem muito a acrescentar na vida de vocês, assim como acrescentou na minha, e eu preciso compartilhar isso com mais gente. Eu ia gravar uma resenha separada de cada um desses livros, mas eu achei que fazia mais sentido falar dos 3 juntos, então inclusive se você já leu algum desses livros, eu te convido a abrir seu coração para poder conhecer os outros que eu vou citar aqui. E assim, eu realmente espero que sejam dicas que possam acrescentar na vida de vocês, lembrando que eu vou deixar o link desses livros aqui na descrição do vídeo, e se você tiver interesse em adquirir, você pode fazer isso por este link, e assim você vai estar ajudando o canal de uma forma indireta, porque eu vou receber uma comissão, e isso não vai aumentar em nada no valor da sua compra, é só uma forma indireta mesmo de contribuir com o meu conteúdo aqui. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os nossos livros. O primeiro livro, gente, foi o livro que eu li primeiro de todos os 3 aqui, e eu vou falar na ordem que eu li, e que inclusive eu achei que funcionou muito bem, tá? O autor desse livro já é um autor que eu amo muito, que eu já li outro livro dele, gostei bastante, então eu já tinha suspeita de que eu ia gostar, e não foi diferente. Estou falando de Redimindo Seu Templo, do Jordan Raynor. Essa edição que eu tenho aqui ainda é a edição que foi publicada pela Purpose Paper em parceria com a Pilgrim. Esse livro agora ele tá sendo publicado pela Pilgrim com a Trinita, se eu não me engano. Tá um pouquinho diferente, mas assim, é pouca coisa pelo que eu vi. Mas assim, o livro em si, o conteúdo dele é o mesmo e é maravilhoso. Vocês podem ver aqui que tem muitas marcações. É um livro que eu já comentei brevemente dele aqui no canal. E assim, eu acredito que ele tem muito a agregar na nossa vida cristã, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Eu acredito que assim, ele é um livro que foca na produtividade para uma perspectiva cristã, mas que ele não se resume literalmente só à questão de fé, ele vai permear em todas as áreas da nossa vida. E esse livro ele vai trazer princípios bíblicos para que a gente venha viver essa produtividade cristã. Então ele fala sobre muitos temas que eu considero extremamente relevantes. Eu vou ser muito honesta com vocês, gente. Tem algumas coisas desse livro que, para mim, elas não foram revolucionárias porque já eram coisas que eu fazia. Então, para mim, foi uma grata surpresa, porque muitas dicas que ele traz aqui nesse livro eu já fazia, já eram coisas que eu praticava na minha vida. Então, acho que foram pouquíssimas coisas que, assim, me acrescentaram. Mas nem por isso deixou de ser um bom livro, porque ele reforçou pra mim que realmente o caminho que eu estava era o caminho certo e que eu podia ainda melhorar algumas outras coisas. Então ele traz muitas dicas práticas. Aqui vocês podem ver no menu, no sumário, né? Ele tem 7 capítulos, são 7 princípios, 7 capítulos, mais o epílogo e a introdução. E aí cada um desses capítulos ele vai falar sobre um princípio. Então o primeiro princípio que ele fala é sobre começar com a palavra, e aqui tem tudo a ver com primeiras coisas em primeiro lugar, que vocês já estão cansados de me ouvir falar lá no Instagram. Então esse aqui foi uma das coisas que eu fiquei feliz, que eu falei, estou fazendo a coisa certa. Depois ele fala sobre o seja o seu sim, sim, que eu achei muito interessante a forma como ele abordou a palavra de Deus e trouxe o princípio bíblico, e ele traduziu isso para a vida real, no sentido de que a gente tem que se comprometer com aquilo que a gente se dispõe a fazer e separar as coisas e dizer não para aquelas coisas que tiram nosso foco. Eu achei isso muito interessante. Depois ele fala sobre o reino do ruído, que é a nossa sociedade doida que a gente vive, em que tudo é barulho, tudo é notícia de última hora, tudo é muita informação permeando e enchendo a nossa mente, e isso nos desgasta muito e nos faz serem produtivos. Depois ele fala sobre priorizar os compromissos, depois aceitar a sua onipresença, abraçar o descanso produtivo, que também é outro princípio que eu levo muito a sério e também vocês já me ouviram falar aqui no canal, eliminar toda a pressa
E o epílogo, né, o lado sombrio da disciplina. Gente, ele é um livro muito completo, ele é um livro que tem práticas, tá? Então ele te dá alguns modelos de exercícios para que você possa fazer. Ele explica muito bem como é que ele faz algumas coisas. Então ele fala assim, olha, eu acho que você deveria fazer isso, isso, isso e aquilo. E aqui vai ser o passo a passo que eu vou te explicar como fazer isso. Então ele coloca alguns quadros com pontos para você poder avaliar, perguntas para você responder no final de cada capítulo. Então ele realmente é um livro para você. Tem gráficos, tá vendo? Ele é um livro para você ir lendo e colocando em prática. Eu achei um livro muito bem feito, muito bem estruturado. Dá para vocês verem aqui que eu marquei ele bastante. Foi um livro que, assim, eu li relativamente rápido. Enfim, eu demorei umas 3 semanas para ler, porque eu enrolei que eu tava lendo outros livros também. E esse começo de ano eu tô muito, assim, enrolada para ler livro. Eu tô lendo muito devagar comparado ao ano passado, mas cada coisa no seu tempo. Então, assim, como eu disse, é um livro que reforça muitos princípios. Ele te faz refletir e te dá práticas para que você possa mudar aquilo, sabe? Então ele faz você colocar a mão na consciência e depois te dá a solução. E eu acho isso muito válido num livro, porque muitas vezes a gente lê um livro, ele fala um monte de coisa legal pra gente, mas ele só, tipo assim, deixa no campo das ideias. E aí você tem que se virar para descobrir como fazer, como mudar aquilo que você não gosta na sua vida, o que você acha que realmente não faz mais sentido para você. E esse livro não, ele fala assim, olha, não é bom que você fique muito tempo no celular. E aqui vão algumas sugestões de como você pode fazer isso, sabe? Eu acho isso muito válido, especialmente no mundo de hoje que a gente às vezes não sabe a que fonte recorrer quando a gente tá passando por uma fase que a gente tá tentando mudar hábitos, porque cada pessoa fala uma coisa, cada fonte diz uma coisa e a gente não sabe qual fonte é mais confiável. E aqui a gente tá falando de um autor que ele é empreendedor, que ele é cristão, que tem princípios e valores semelhantes aos nossos, tem um dia a dia extremamente corrido, você vê ele falando aqui como que é o dia a dia dele, você fica cansado só de ouvir. Então assim, eu achei muito válido e foi um livro que assim, eu acho que eu só não favoritei porque pra mim não teve tanta novidade, eu acho que isso me decepcionou um pouco. Muitas coisas eu já fazia, muitas coisas não fazia, essas coisas eu busquei aplicar, mas algumas coisas isso já fazia, então acho que isso me deixou um pouco desapontada, mas assim, é um livro que tem muitas lições, muitas dicas valiosas, vale a pena você dar uma chance. Logo em seguida, eu li um outro livro, que esse eu vou confessar a vocês, gente, que eu não tava esperando tanto assim dele. Eu achei que eu ia gostar, mas eu não tava assim com altas expectativas como eu estava com Redimindo Seu Tempo. E foi um livro que assim me envolveu muito, foi um livro que me encantou, assim, que a leitura ela flui muito, sabe, de uma forma muito leve, muito gostosa. E eu sabia que esse livro ia ser bom considerando a era que a gente vive hoje, porque a gente vive na era da informação, mas mais parece a era da desinformação, porque a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é. Cada pessoa fala uma coisa, as notícias elas correm rápido todos os dias e parece um telefone sem fio, né? Você ouve uma coisa aqui, fala outra coisa pra outra pessoa e quando chega lá na última pessoa, ela tá falando algo totalmente diferente daquilo que você falou inicialmente. Então, assim, é uma bagunça. E eu achei que esse livro tinha muito para agregar, mas como eu falei, eu não tava esperando nada e entregou tudo. Estou falando de A Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken. Não sei falar o nome dele, gente, é um nome meio difícil, mas assim, eu gostei demais desse livro. Eu sempre mostro as marcações pra vocês terem noção do quanto que eu gostei do livro. Quando tem muita marcação, vocês podem ter certeza que eu gostei. Eu praticamente gastei 2 post-its inteiros aqui pra poder marcar esse livro. Era o tipo de livro que eu ia lendo sempre que eu tava numa sala de espera, ou de manhã eu lia, assim, tipo 10, 15 páginas tranquilamente. Ele é um livro, gente, que vai falar sobre a questão do consumo de informação, de como nós podemos alimentar a nossa alma em um mundo pós-verdade. Literalmente o que tá escrito aqui nesse cantinho. A gente vive, né, numa era, como eu falei, de desinformação muitas vezes, porque a gente nunca sabe quais são as fontes de verdade. E esse livro ele vai fazer uma analogia à pirâmide alimentar e vai falar quais devem ser as nossas fontes principais de sabedoria. E aqui ele vai usando a pirâmide como exemplo. Então ele fala, né, que a nossa base de informação tem que ser a Bíblia, depois a igreja, depois a natureza, depois os livros, depois, se eu não me engano, é a beleza. Deixa eu até verificar aqui se é isso mesmo. Que tem um violãozinho ali em cima. Eu não lembro se é isso mesmo, gente. Se eu não me engano, é a beleza. A beleza. Depois, por último, a internet e as redes sociais. O que eu mais gostei desse livro, gente, é que ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, ela vai falar sobre as fontes da nossa sabedoria de um modo geral, e ele fala sobre alguns problemas que a gente enfrenta na nossa era, como o excesso de informação, a questão da novidade perpétua, de que sempre tem alguma coisa nova acontecendo na internet, também sobre a autonomia do olhar para dentro. Então, assim, ele primeiro te faz refletir, te faz enxergar os problemas que a gente vive na era da tecnologia, das redes sociais, com informação em excesso, e depois ele parte para a parte mais
prática em si, né, que vai falar sobre cada uma das nossas fontes de verdade, quais devem ser as nossas fontes de verdade e o que cada uma tem a oferecer. É um livro que questiona muitas coisas, que faz você realmente refletir sobre o mundo que a gente vive, sobre a forma como você tem absorvido as informações, as pessoas que você acompanha nas redes sociais, a forma como você gasta o seu tempo, quais são as suas fontes de informação e o que elas de fato estão agregando na sua vida. E depois ele faz, né, realmente você parar e pensar no que essas outras fontes que é a que ele sugere, né, que é a Bíblia, a igreja, a natureza, os livros, a beleza, o que cada uma delas tem a oferecer e por que elas estão nessa ordem, né? Por que a nossa fonte principal de verdade tem que ser a Bíblia? Por que depois tem que ser a igreja? Por que tem que ser a natureza? O que a natureza tem a nos ensinar? Não é um livro que fica com filosofias ou com frases de efeito ou com reflexões vazias. Ele é um livro que realmente aprofunda, que te faz colocar a mão na consciência e pensar mesmo, sabe? Só que sem ser aquela coisa também maçante, cansativa. Então, assim, é um livro pra te despertar. E é um livro também que vai te sugerir algumas práticas. Ele não é tão prático quanto Redimindo Seu Tempo, mas ainda assim ele é prático. E, gente, só leiam, porque assim, a leitura dele é muito gostosa. E depois que você lê ele, você realmente muda muito essa forma de se relacionar com as redes sociais. Você para pra pensar em realmente assim, será que eu realmente tenho que estar sempre consumindo conteúdo nas redes sociais? Será que esse é o melhor caminho? Será que isso tá me fazendo bem? Será que isso tá me ajudando? Será que isso tá me afastando dos meus princípios, dos meus valores, de Deus? Então assim, só leiam porque vale muito a pena. Eu li um livro, que foi o último livro que eu li, esse tem pouquíssimos dias que eu terminei de ler. Ele foi um livro que eu gastei um pouquinho mais de tempo pra ler, que eu já li um pouquinho mais empurrada, mas que eu acredito que também tem muito a contribuir para as nossas vidas, que é o livro Sabedoria Digital para a Minha Vida, da Amy Crouch e do Andy Crouch. Esse livro aqui, gente, eu não sei exatamente explicar, mas assim, existe um outro livro que é o Sabedoria Digital para a Família, que até onde eu sei, não parei para pesquisar sobre, ele veio antes desse aqui. Né, que é o livro que foi escrito pelo Andy Crouch e a esposa dele. E aí a filha deles, que é a Amy, resolveu escrever esse livro aqui. E por que eu escolhi esse livro e não li o livro da família? Foi porque esse livro aqui, eu quis ler ele, por quê? Porque a Amy, ela é uma universitária, jovem, né, na nossa faixa etária aqui, tanto minha quanto da maioria das pessoas que estão aqui nesse canal. E eu quis pegar realmente a visão de uma pessoa da nossa idade. Por quê? O livro do Redimindo Seu Tempo, por exemplo, o Jordan Weiner fala um pouco sobre o consumo de informações nas redes sociais, o uso de tecnologia e tal. Só que ele é um homem formado, ele é um pai de família, ele é um empreendedor que tem negócios, que tem uma vida, enfim. E eu queria ver pela perspectiva de uma pessoa que estivesse mais ou menos na mesma... assim, mesmo estilo de vida que eu, sabe? A Amy, ela ainda é uma universitária, ou pelo menos era quando ela escreveu o livro, e jovem, que veio, né, na mesma época que eu ao mundo, basicamente, com a tecnologia começando a chegar e fazer parte das nossas vidas, né? Eu faço parte de uma geração em que foi quando a tecnologia começou a chegar, não é que nem essa geração mais nova que, tipo assim, a tecnologia já existia do jeito que está hoje, né? E só foi melhorando, não, a tecnologia estava começando, o celular ainda estava começando. Então, assim, é muito bom você ler pela perspectiva de uma pessoa que está mais ou menos ali na sua faixa etária, vivendo as mesmas experiências que você está vivendo. Ele é um livro mais de reflexão, ele não é um livro tão prático, mas ele é um livro que, por ela ser jovem, eu acredito que ele tem um gostinho diferente pra gente, porque a gente consegue realmente se conectar com ela, sabendo quais são as dores que ela tem e sabendo que são muitas dores parecidas com as nossas. E você se encanta, por um lado, de você ver a sabedoria que ela tem, que ela adquiriu com a sua família, para poder lidar com a tecnologia, com as redes sociais, como que ela conseguiu equilibrar essa balança, digamos assim. Mas ela foi se permitindo ser moldada e não ser moldada pela tecnologia, mas ser moldada pelos princípios com os quais ela foi ensinada e fazer disso um hábito na sua vida. Então hoje, né, basicamente ela fala que quando ela era jovem, né, mais novinha, os pais delas tinham regras bem rígidas em relação a algumas coisas, mas depois que ela cresceu, que ela já tá ali na faculdade e tudo mais, ela resolveu manter esses hábitos porque ela entendeu que aquilo era bom pra ela. Então assim, ele é um livro que de alguma forma ele traz algumas práticas pra você, mas isso é de uma forma mais simplista, não uma forma assim
que ela deixa um quadro aqui, faça isso, 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 aquilo. Não. Ele é um livro que, tipo assim, você lê, você se reflete junto com ela e você, por meio das atitudes que ela tem, que ela explica por que ela faz tal coisa, por que ela deixa de fazer tal coisa, você começa a pensar e fala assim, poxa, eu também posso aplicar isso na minha vida. Então ele não é um livro tão prático, mas ainda assim ele tem sugestões de boas práticas que você pode aplicar na sua vida para que você possa usar a tecnologia de forma sábia, tendo controle, tendo responsabilidade e usando ela da melhor forma possível sem se permitir, assim, ser prejudicado por ela. E eu tava lendo ele só na sala de espera, na época que eu tava tomando soro, eu até comentei com vocês aqui no canal, num vlog mais recente, então eu tava lendo ele bem devagarinho. Esse aqui eu já li mais rápido, esse aqui eu demorei mais de 1 mês e meio, quase 2, esse aqui eu li quase em 1 mês mesmo, e já Redimindo o Seu Tempo, ele já é um livro que beira as 300 páginas, ele tem 290, quase 300, e eu também li ele em cerca de 3 semanas, é um livro também que a leitura eu achei que fluiu bem rápido. Eu acho que dos 3 aqui, o que eu mais demorei pra ler mesmo foi A Sabedoria Digital para Minha Vida, e porque ele começou a ficar assim mais fluido mesmo, foi mais pro finalzinho. Não sei porquê, não sei também se fui eu, sabe? Porque eu senti a linguagem do livro muito gostosa, muito fluida, você se identifica com a Amy enquanto ela vai falando e explicando, né, todas as questões de vivência dela. Eu acho que só foi realmente a fase que eu tava vivendo. Inclusive, gente, uma coisa super interessante sobre esse livro é que em vários momentos ela traz várias pesquisas durante o livro. Então ela mostra dados reais sobre a questão do uso de tecnologia, de celular, sobre rede social. E outra coisa que eu achei muito fofinha desse livro é que no final de cada capítulo sempre tem uma carta do pai dela. Então o livro em si ele é escrito pela Amy, mas no final de cada capítulo tem uma carta escrita pelo pai, que é o Andy, e ele comenta um pouco do que a filha falou naquele capítulo. Eu achei isso muito fofo, muito legal. Assim, eu acho que eu me senti mais próxima dos dois, até por conta disso, assim, dos autores. Me conta se você já leu algum desses livros, se você gostou ou não, o que te chamou a atenção. Deixa aqui a sua breve resenha se você já leu esses livros, e se não leu, me conta se pelo menos você vai pensar em dar uma chance para algum deles aqui, se teve algum que te chamou mais atenção. Deixo vocês com esse vídeo por aqui. Lembro também, gente, não posso esquecer, que vocês podem se tornar membros do canal agora, então vocês podem fazer ali a assinatura de membros do canal e a partir disso vocês vão receber alguns benefícios. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho de membro e lá você clicando você vai conseguir entender melhor como é que funciona e quais benefícios você vai receber. Também é uma forma indireta de vocês apoiarem o canal, porque eu coloquei um valor bem simbólico mesmo, para que seja algo de fácil acesso para todo mundo. É isso, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.